Lá. Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça numa das fases mais complexas e universais da vida, né? A adolescência. E para nos guiar, vamos usar as ideias da psicanalista Sonia Alberti para entender essa jornada psicológica, essa passagem de ser criança para finalmente se tornar o autor da própria história. Olha só essa citação, é de 1927, lá do Mário de Andrade. Ela captura bem essa intensidade da responsabilidade dos pais, né? A linguagem pode parecer um pouco datada hoje em dia, mas a preocupação principal, essa coisa de guiar um filho naquela transição super turbulenta para a vida adulta, isso aí continua igualzinho, é totalmente universal. Mas, afinal de contas, o que é a adolescência? É só hormônio e mudança no corpo? Não mesmo. É bem mais do que isso. A psicanalista Sonia Alberti, ela argumenta que a adolescência é, antes de mais nada, uma tarefa. Uma tarefa psicológica profunda, sabe? Um baita trabalho psíquico. E essa tarefa toda, ela começa num lugar bem específico. Começa naquele mundo onde onde os pais parecem perfeitos, completos, onipotentes até. Então, vamos entender esse conceito. Quando a gente é criança, os nossos pais são perfeitos, né? Não tem falhas. A psicanálise dá um nome para essa figura idealizada, o outro. Eles não são só pessoas comuns, eles são o centro do nosso universo, a nossa referência para absolutamente tudo. Só que, claro, a gente cresce. E aí, inevitavelmente, começamos a ver as rachaduras nessa imagem perfeita. O pai que não sabe de tudo, a mãe que também erra. É como se aquela armadura de ouro do outro começasse a enferrujar. E aqui vem a parte mais interessante da visão da Alberti. Descobrir que os pais têm defeitos não é uma tragédia. Muito pelo contrário. É a faísca, é exatamente o que o adolescente precisa para começar a construir o seu próprio caminho, a sua identidade. No fundo, é uma libertação. E essa percepção, essa desilusão, que dá o pontapé inicial para o grande trabalho da adolescência. E esse trabalho pode ser resumido em uma única palavra: separação. Pensa nesse processo como uma espécie de dança. De um lado, o adolescente está lá, empurrando, criticando, testando os pais para criar uma distância. Mas do outro lado, ele precisa que esses mesmos pais continuem firmes, sabe? Como uma base sólida para ele poder se lançar para o mundo. É uma dança muito, muito delicada. O Freud tinha uma metáfora ótima para isso, a construção de um túnel, e ela ilustra isso perfeitamente, porque mesmo que na superfície pareça só conflito, né, discussão, porta batendo, na verdade é uma construção em conjunto. Os dois lados estão cavando para chegar no mesmo objetivo, criar uma passagem segura para a vida adulta. Ok, mas o que é que guia essa construção toda? Para conseguir navegar nessa separação tão complexa, o adolescente precisa de mais do que só os pais de carne e osso. Ele precisa de uma espécie de mapa interno, um conjunto de regras simbólicas. E é aí que entra o que a psicanálise chama de função paterna. E olha, atenção aqui, isso vai muito, mas muito além da figura do pai biológico, ok? Esse conceito, o nome do pai, é fundamental. Pensa assim, no comecinho, a criança vive num mundo quase grudado com a mãe, uma coisa meio simbiótica. A função paterna é o que chega e introduz um não, um limite. Quem faz isso? Pode ser o pai, claro, mas pode ser a escola, as regras da sociedade, a lei. É o que basicamente diz para a criança: ei, o mundo não é só você e a sua mãe. Existem outras regras. E é esse corte que abre o espaço para o desejo da própria criança aparecer. O que Alberti argumenta é que o monte de mudanças culturais gigantescas no século XX acabaram enfraquecendo essa função simbólica. Com a autoridade tradicional sendo questionada de todos os lados, a tarefa do adolescente de encontrar referências, de encontrar limites, ficou bem mais difícil. E aí? O que acontece quando essas referências simbólicas ficam mais fracas? Bom, sem um guia interno forte, o adolescente é meio que jogado de cabeça, de forma bem mais abrupta, contra uma das coisas mais difíceis da vida. Um encontro com o que a psicanálise chama de o real. E quando falamos do real da sexualidade, não é só sobre o ato físico. É sobre a descoberta chocante, até, de que os relacionamentos humanos não são aquela coisa perfeita, aquela união harmoniosa que a gente fantasiava na infância. É dar de cara com a imperfeição do outro e da própria relação. É isso, a essência está toda aí. A adolescência é aquele momento em que a gente descobre que a conexão humana é bagunçada, cheia de mal-entendido e que nunca satisfaz completamente. Aquela fantasia de encontrar a alma gêmea que vai nos completar, ela desmorona, né? Diante da realidade, da diferença, da falha.
O caso da Alice, que Alberti descreve, é um exemplo perfeito disso. Imagina, ela está presa. De um lado, tem a promessa de virgindade que ela fez ao pai, que é um ideal da infância dela. Do outro, o desejo real, aqui e agora, pelo namorado. E a angústia dela, segundo Alberti, não é porque os pais mudaram, é porque ela mudou. E ela já não confia mais em si mesma para manter aqueles ideais antigos. Então, conseguir passar por tudo isso, pela desilusão com os pais, pela separação, por esse encontro com o real, é o que leva à fase final dessa jornada toda. E qual é o objetivo? É se tornar o autor da própria vida, simples assim. Ser capaz de fazer as próprias escolhas sobre trabalho, sobre amor, sobre a própria identidade. Tem uma figura numa peça de teatro, O Homem Mascarado, que representa isso muito bem. Ele não é o pai de verdade, o pai da realidade. Ele é um guia simbólico. É aquela voz que ajuda o adolescente a se erguer e voltar para o mundo depois da desilusão. Porque se tornar adulto não é ganhar tudo. Pelo contrário, é sobre aprender a fazer escolhas que têm significado e aceitar que toda escolha implica uma perda. Não dá para ser médico, astronauta e músico ao mesmo tempo, não é? A maturidade está justamente aí, em escolher um caminho e bancar essa escolha. E aí Alberti joga uma ideia bem provocadora. Ela diz que se tornar adulto não é automático, não é uma coisa que simplesmente acontece com a idade. É uma escolha ativa que a pessoa tem que fazer. A escolha de encarar a dor da separação, a dor da desilusão, para poder construir a própria vida. E qual é o preço dessa escolha? O preço é alto. É o preço da separação dos pais. É aceitar a perda daquela proteção da infância. É aprender a contar com o outro só de um jeito simbólico, como uma voz interna e não mais como aquela presença externa que resolve tudo. E outra pergunta que fica no ar é: e qual é o preço de recusar essa escolha? Recusar essa jornada talvez signifique ficar para sempre dependente, nunca se tornar de facto o autor da própria história. Uma reflexão bem profunda sobre uma das jornadas mais cruciais da experiência humana.